Nesse vídeo você vai conhecer uma das novidades mais poderosas da Hold, a nossa API pública. Com ela você pode conectar o Hold com o que você utiliza hoje em dia de ferramenta. Para entender um pouco melhor, imagina só uma ponte. De um lado dessa ponte você tem o Hold e do outro lado dessa ponte você tem a sua loja virtual. A API da Hold é essa ponte. Ela conecta tudo isso, permitindo que as suas informações circulem automaticamente, com segurança, velocidade e precisão. Agora, o melhor de tudo é que essa ponte vai funcionar da forma que você configurar dentro do Hold. Todos os seus sistemas começam a se comunicar de uma forma segura, rápida e eficiente. E para garantir que essa comunicação seja segura, toda automação ela precisa de uma autorização da API. Toda requisição feita precisa de uma autenticação. E essa autenticação ela é feita através do seu token, a sua chave. E em cada movimentação, essa chave é utilizada para garantir a segurança entre as movimentações e conversa entre os sistemas. Ou seja, ela vai autorizar o seu sistema a conversar com o Hold. Para você gerar o seu token é super simples. Você vai vir aqui no seu Hold, vai vir em Ajustes, API aqui no menu principal como a última opção. E aqui você já tem API. E aqui você tem o seu token de API pessoal. Vocês podem verificar que aqui para mim ele está em branco, porque justamente eu ainda não gerei nenhuma chave. Então a gente vai vir aqui nesse botãozinho verde de gerar novo token e pronto, você já tem a sua chave gerada. E aqui a gente pode copiar então a nossa chave, mas lembrando que essa chave ela te dá acesso ao teu sistema. Então você tem que ter toda a segurança e só compartilhar com o que você realmente confia e também plataformas que você realmente confia. Qualquer coisa também você pode gerar um novo token e isso vai eliminar o token anterior. Então prestar muita atenção na hora de compartilhar e também de gerar um novo token para não desabilitar o que você já fez. Além da ferramenta em si, a Hold também preparou para você uma verdadeira base de conhecimento para você utilizar a API da melhor forma para o seu dia a dia. Aqui do lado, inclusive, você tem aqui o campo cadastro, orçamentos, produção e financeiro. Se você quiser, por exemplo, ter algum dado do seu orçamento, você vai vir aqui em listagem. Ele já te traz aqui qual é o dado que você tem que levar para sua API e ele te informa o que é. Este endpoint vai permitir para você consultar orçamentos com suporte de paginação e aqui na autenticação ele te traz como você tem que levar esse dado e onde você tem que colocar a sua chave API. Então você pode vir aqui e copiar essa informação, colocar na sua API e colocar a sua chave. Aqui embaixo você também tem parâmetros de consulta, no qual ele traz detalhadamente todos os fatores. Aqui ele te traz a estrutura da resposta. A resposta ela sempre vai ser feita no formato JSON. Aqui embaixo também a gente encontra exemplos de uso para que você traga então as suas requisições. Ó, requisição básica, ele já vai te mostrar aqui como você tem que trazer. Você sempre pode copiar aqui no cantinho e sempre lembrar de colocar a sua chave que você copiou dentro do sistema. E aqui a gente tem um exemplo de como a resposta vai aparecer. Aqui embaixo ele traz o código de status para você ver se sua requisição, se ela foi feita com sucesso, se aconteceu algum erro, o que pode ser esse erro. Da mesma forma, você pode vir aqui em Jobs e verificar que para cada campo, seja produção, financeiro, ele vai trazer as configurações e tudo personalizado para que o uso fique o mais fácil possível para você. Vamos dar uma olhadinha então na API na prática. Vou ver aqui rapidinho uma aplicação que vai ser voltada para o time comercial. Crie um PRT. Vou pedir para ele criar então, segundo aqui o endpoint que a gente tem lá na nossa base de dados, para ele listar os orçamentos, mostrando os orçamentos no formato de Kanban. Eu vou colocar aqui então a minha chave, tá? Lembrando que essa chave você não pode compartilhar. Seguro você colocar também em locais públicos, tipo o ChatGPT. Vou colocar só essa aqui porque daqui a pouco eu vou trocar também. É só para gravação do vídeo. E aí a gente dá o comando e o resultado que ele trouxer ali você vai copiar e colar na sua ferramenta. E olha que fantástico, eu peguei uma plataforma, coloquei os comandos, a gente conseguiu criar uma aplicação trazendo todas as informações que tem no meu Hold. Eu pedi para ele trazer as informações de orçamento, então ele já trouxe aqui um painel com as minhas propostas que estão ativas, o que está em produção, o que está fechado, ganho e o que foi perdido também, como quais foram os clientes que fizeram as compras. E ele trouxe aqui detalhado também os produtos que eles compraram e ele vai puxar todas as informações corretamente de dentro do meu Hold, ó. Posso olhar aqui o que está em andamento também, todas as propostas que estão em aberto. A gente tem aqui
também, ó, que tá em produção. E pedi também para ele criar alguns relatórios desses meus orçamentos. Então ele já tá puxando aqui as informações do que foi realizado, perdido, taxa de conversão e total da proposta. Até um gráficozinho aqui bem legal pra gente. Ó, aqui ele tá falando pra gente que ele tá com 21 propostas ativas. Vamos dar uma olhadinha no nosso hold. 21 negócios igualzinho tá na nossa aplicação. E vindo aqui em produção, em jobs, a gente confere aqui que a gente tá então com 6 produções igualzinho tá na nossa plataforma. Coloquei aqui então a aplicação que a gente criou e o nosso sistema aqui lado a lado pra gente ver a velocidade de comunicação entre os dois. Vou fechar aqui pra ajudar na visibilidade. Vou pegar aqui o orçamento e dar ganho nele. E olha só, 20 aqui abertos e 20 aqui abertos. Então a comunicação é garantida entre os sistemas que você for utilizar. Segue passo a passo ali nossa base de dados que você vai conseguir então comunicar os dois sistemas. Qualquer dúvida, chama a nossa equipe de atendimento, chama o nosso suporte, deixa aqui embaixo algum comentário e até o próximo vídeo.